Boa noite a todos os familiares e amigos e amigas. Hoje, domingo, 3 de maio de 2020, que o nosso tema será a figueira seca. Quero primeiramente, antes de começar o nosso evangelho, de fazer a nossa prece de abertura, dar uma boa noite a todos. Que todos sejam muito bem-vindos à nossa casa neste domingo. Antes de começar o nosso estudo de hoje, gostaríamos de desejar uma boa noite aos amigos espirituais que dirigem e nos orientam nos evangelhos. Uma boa noite aos espíritos que nos visitam nesta noite, que seja pela primeira vez. Sintam-se todos bem-vindos e voltem sempre no evangelho de domingo. Aos nossos familiares, a minha cunhada Catarina, o cunhado Valdo, seu neto Renan, a amiga de minha esposa Luciana Alves e seus filhos, a tia Geni e seus filhos e netos, a minha mãe, o Odilon, e por fim, aos meus avós de São Pedro do Sul. Agora, feitas as apresentações, convido a todos para fecharmos os olhos e esquecermos dos afazeres do dia. E esse momento, esses 4, 5 minutos de orações, entregarmos o nosso corpo, entregarmos a nossa alma a Jesus. Porque é Ele, nosso governador, é Ele que intercede por nós junto a Deus. Ó grande irmão, fale com o nosso Pai, para o nosso Pai nos perdoar, para o nosso Pai continuar nos protegendo, cuidando de todos nós no decorrer da semana, para que domingo que vem possamos estar todos aqui, fisicamente, minha esposa e eu, e em espírito e em pensamento, nessa corrente do bem, os familiares, os amigos que nos escutam, que participam conosco do Evangelho. Pai nosso que estais no céu, santificado é o teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos sempre de todo o mal, que assim seja. Amém. A minha esposa vai fazer a mensagem de abertura do nosso Evangelho. Pode começar, amor. Não sinta medo para não atrair críticas. Se tem certas maneiras de comportar-se que sabe que está certa, mas os outros julgam errado, não tenha medo. Se tiver, atrairá uma onda de críticas e maledicências. Se você tiver medo, ninguém terá coragem de falar de você. Se você não tiver medo, ninguém terá coragem de falar de você. O medo irradia forças negativas que atraem críticas. Se você não teme, paralisa as críticas nos outros, que se sentem tolhidos e dominados por sua força mental positiva. Muito linda a mensagem. Bom, meus familiares, amigos, amigas, irmãos que orientam o nosso Evangelho, presidente desta humilde casa, nós continuamos no capítulo 19. O nosso assunto de hoje é sobre a parábola da figueira seca, no qual essa parábola quem nos relatou foi São Marcos, no capítulo 9, versículo 12,
versículo 13, versículo 14 e versículo 20 a 23. Começa assim. Quando saíram de Betânia, Jesus teve fome. E vendo de longe uma figueira, ele foi ver se poderia nela encontrar alguma coisa. E tendo se aproximado, não encontrou senão folhas, porque não era tempo de figos. Então, Jesus disse à figueira: que ninguém coma de ti nenhum fruto. E isso seus discípulos ouviram. No dia seguinte, Jesus e os discípulos haveriam de passar por lá novamente, pois era o único caminho de retorno, porque naquela época as estradas eram de mão única. Tu tinha que ir e tinha que voltar pela mesma estrada, e estreitas. Então, ao passar pela figueira, os discípulos viram que ela havia ficado seca até a raiz, morta. E Pedro, não se aguentando, lembrou-se das palavras de Jesus e foi até Jesus e disse: Olha, mestre, veja como a figueira que tu amaldiçoastes, ela está seca, ela está morta. E Jesus, calmamente, amorosamente, tomando a palavra, lhe disse: tende fé em Deus. Eu te digo a verdade, que todo aquele que disser a essa montanha, tira-te daí e lança-te ao mar, e isso sem hesitar, sem ter dúvida no coração, mas crendo firmemente que tudo o que houver dito acontecerá. Essa pessoa verá com efeito acontecer. Bom, primeiro, para poder assimilar bem essas palavras de Jesus sobre a parábola da figueira seca, eu convido aos familiares, a minha esposa, aos amigos, às amigas que se encontram aqui conosco, e eu mesmo, vamos fechar os olhos e vamos entrar numa cápsula, numa máquina do tempo, e vamos voltar lá atrás, há 2020 anos atrás. E aí vamos compreender que 99% da população, eles eram analfabetos. Não existia a escrita como existe agora. Ela tinha, mas era para poucos. Era para os escolhidos. Poucos tinham a possibilidade. Então, o conhecimento era passado de geração para geração, de pai para filho, de mãe para filha. Mas não como hoje, que podemos mandar um e-mail, podemos escrever uma receita. Não, era oralmente, era através de histórias. Então, Jesus, sabendo que não adiantaria falar em palestra, falar por horas e horas, que eles não assimilariam tanto como talvez nós assimilamos hoje, ele tinha que usar coisas do cotidiano, coisas palpáveis.
que a população pudesse ver, pudesse enxergar e pudesse compreender. Então, quando nós lemos assim as pressas, sem nos reportarmos ao passado, nós vamos até achar que Jesus é uma pessoa ruim, né? Meu Deus, olha, amaldiçoou a árvore. O que tinha a árvore? O que a árvore fez de mal para ele amaldiçoar, para ele matar, secar a árvore? Só que quando nós voltamos lá, nós compreendemos que a árvore serviu, a árvore teve uma missão, essa árvore aí. Ela serviu para dar uma lição para aqueles homens e aquelas mulheres, quando eu digo homens, é homens e mulheres, e para nós atuais, agora, 2020, e essa lição servirá para nossos netos e para todas as gerações, porque as lições de Jesus é universal, não muda. Nós vamos compreender que a figueira que Jesus se reportava, imagine a situação. Se nós morássemos naquela época, nós não poderíamos viajar como a gente viaja hoje, no ar-condicionado do carro, confortável, ou de avião, chega em horas, de um ponto ao outro. Essas saída de Betânia era uma cidadezinha. E para chegar no outro vilarejo, na outra localidade, levava horas, dias, semanas, caminhando, sol escaldante do deserto, com pouca água. O alimento era precário. Tinha o pão? Tinham, mas o pão que eles faziam não é o pão que a nossa avó faz, que a nossa mãezinha, que a nossa tia amada, que toda tia faz um bolo, um pão maravilhoso. Que os pães nossos, brasileiros, é pão grande e tal. Mas eles, hoje a gente vê nos documentários, ou para quem tem oportunidade de viajar e ir lá, vê nos árabes, na população, na cultura árabe, o pão deles é quase que uma massinha de pizza, fininho, quase igual pastelina, de fazer pastel, é fininho, fininho. E era poucos pedaços. Então, duraria o quê? 2, 3 dias no máximo. Então imagine a fome que estava essa gente. Fome, sede, condições de higiene precárias, cansados. Então quando Jesus, a uns 100 quilômetros, a uns 100 metros, quilômetros é muita coisa, a uns 100 metros, avista aquela árvore. Imagine, a árvore estava pronta, grande. De longe, tu olhava a copa verde, linda, maravilhosa. Tu via aquela sombra. A árvore estava pronta para oferecer a sombra para eles descansarem, se protegerem do sol, ou seja, proteger os discípulos de Jesus. Estava pronta para dar o alimento, saciar a fome de Jesus e dos discípulos. Pô, Jesus não pensou duas vezes. Eu vou lá, vamos lá. Aí ele chega lá, qual é a decepção? A árvore, a figueira, ela é bonita por fora. Ela engana os transeuntes, os que têm que passar naquela avenida, naquela rua. E isso nos reportamos para agora, 2020. Isso serve, essa lição. Jesus está falando que a figueira são as pessoas, ou nós, que temos o verniz, a aparência de pessoas bondosas. Podemos falar bonito, podemos orar, podemos saber as lições de cor e salteado, mas se puder escutar, puder ficar escondidinho na casa do fulano, da fulana, verá que muitas vezes é um ditador, uma ditadora dentro de casa. Xinga,
briga, esbravelha, não dá atenção, não ajuda em nada, não cuida nada. É isso que Jesus está dizendo. Se nós formos assim, bonitos por fora, sabermos, porque o fruto é o conhecimento. O fruto do homem é o conhecimento de Jesus. Nós conhecemos as parábolas, conhecemos toda a vida de Jesus. Não há uma pessoa que não saiba o que é certo e o que é errado. Aí a escolha é que vai dizer como é que vai ser. Mas sabe. Porque nós estamos numa fase do planeta Terra que a gente nasce e o instinto já vem com nós. O instinto de que existe Deus, que existe algo maior que o homem. Então não temos mais a desculpa de dizer que não conhecemos nada, absolutamente nada. Esquece. E Jesus deixou bem claro aqui, que se nós não produzirmos frutos saudáveis, quando Ele vier, porque Ele vai vir, já está vindo. Realmente já está vindo, como os irmãos de outra doutrina falam. Ele está vindo mesmo. Quando o planeta transforma, está na transformação de regeneração para regeneração, é como se Jesus estivesse vindo mesmo. E aí? Vai olhar para nós? Não adianta eu ser espírita, no nosso caso aqui, eu ser espírita, eu me dizer espírita, eu até comprar um terreno, fazer uma casa, fundar, doar, eu doar alimentos, eu sou pão, mas se por dentro, na minha alma, eu não sou aquilo, eu sou a falsidade. Continuando, se por dentro, se minha alma, o meu íntimo, eu não mudar nada, eu falar, eu chegar no centro, na igreja, irmãos, não cobiça a mulher do próximo, é pecado. Mas eu sei que, olha lá, olha que bonitinho. A irmã. Eu vou estar produzindo maus frutos. Porque não adianta eu dar conselho por irmão e fazer errado. E Jesus vai cobrar. E vai cobrar de muito de nós. Porque mais lá para frente, aqui nesse ensinamento, a gente vê que Jesus cobra muito dos médiuns. E os médiuns, não pense você, meus familiares, amigos, amigas, que já não se encontram fisicamente entre nós, que é só aqueles que sentem, só aqueles que veem, só aqueles que ouvem, só aqueles que trabalham no centro espírita, que são voluntários no centro espírita. Médiuns, pegue o livro dos Espíritos, de Allan Kardec, que você verá médium todo ser humano, encarnado e desencarnado. Por quê? Porque em algum momento de sua vida já sentiu um arrepio, ouviu uma voz, viu um vulto, alguma coisa. Ou sonhou com pai, mãe, tia, bisavó, alguém que já não se encontra mais entre nós, que não é sonho, é reencontro, é visita. É uma maravilha quando a gente sonha com um parente que já se foi. E a gente sonha, ainda mais quando a gente sonha e parece que é real, que é agora. Porque às vezes a gente morre, a gente é criança, ou nem é nascido, e de repente agora eu estou adulto, o mesmo corpo agora, e no sonho fulano vem conversar comigo. Ou eu vou em algum lugar conversar com fulano. É lógico que foi no encontro. Então médiuns somos todos nós. Então essa chamada, esse ensinamento da parábola, vou dizer que é os médiuns, mas é para todo ser humano. Os médiuns são os intérpretes dos espíritos. Suprem, ou seja, substituem os órgãos materiais que faltam aos espíritos, para eles nos transmitirem as suas instruções, seus ensinamentos.
Por isso, os médiuns são dotados de faculdades para esse fim. Nestes tempos de renovação social, o que está acontecendo agora começou no tempo de Jesus, mas agora está uma chamada muito forte. Tem uma missão particular. Os médiuns são as árvores que devem dar o alimento espiritual aos seus irmãos. Por que isso? Por que Jesus faz essa chamada muito forte até? Porque, olha, não é que nós somos espíritas, da doutrina espírita são privilegiados, não é. Mas, com relação às outras co-irmãs, quem lê, quem estuda, quem procura, quem frequenta as casas espíritas, compreende um pouquinho mais que a alma, a morte não existe. Só nisso aí já é uma benção. Mas também é uma responsabilidade muito grande. Porque daí tu perde aquela desculpa, entre aspas, de eu vou viver a vida, porque a vida é só uma. Porque se tu espírito, tu conhecedor, tu frequentador, que conhece, que todos nós conhecemos, vive uma vida desregrada, sabendo que vai haver uma cobrança, que tu vai ser chamado a atenção, tu vai ter que dar responsabilidade, assim como essa árvore teve que dar responsabilidade, teve que se explicar para Jesus, e no momento em que Jesus foi colher, um dia Jesus vai chegar para nós, e ele quer colher um homem bom, uma mulher boa, sabe? É como o pai ou a mãe encarnados, vivos, que fico tão feliz quando aquela educação, aquele ensinamento, aqueles conselhos, desde tenra idade, deram frutos. Seu filho, sua filha está estudando, está trabalhando, está tentando viver a vida. Sofre um pouquinho aqui, sofre um pouquinho ali, que é da vida, nós estamos num mundo de provas e expiações. Cai, levanta, cai. Mas não comete tantos erros. Não escolheu a vida totalmente na libertinagem. Seguiu os conselhos do pai e da mãe. Esse pai e essa mãe ficam felizes. Esse filho, essa filha ouviu. Que bom. É uma coisa de Jesus. E nós, quando eu digo nós, não é só eu, Eduardo, não é só minha esposa. Porque nós estudamos direto. Mas a humanidade, todos têm conhecimento da doutrina. Seja do Evangelho, seja os católicos, todos sabem alguma coisa, algum ensinamento de Jesus. Então a obrigação nossa é muito maior. Então Jesus está cobrando aqui, nesses tempos de renovação social, o médium ou nós, qualquer um de nós, temos a missão particular de dar o alimento espiritual aos seus irmãos. O que é o alimento espiritual? O que é a fruta? É passar esse conhecimento. Agora você vai pensar, como eu já pensei há 20 anos atrás, quando entrei na doutrina. Mas eu sou tímido disso. Quem me conhece, principalmente familiares, sabe que realmente tímido mesmo eu era. Fobia social. Hoje não dá para dizer que sou tímido, mas eu era. E bem. Aí eu pensei, mas como que eu vou? Eu não vou dar palestra, não vou? Não, se todo mundo vai dar palestra, quem é que vai escutar? Há várias, milhares de formas de ajudar. Se tu não tem, a introversão não é o dom da oral, de falar, pode escutar, pode dar um abraço,
Hoje com o Covid não, mas quando voltar ao normal, vocês entenderam. Um conselho, uma frase. Não quer conversar? Use o exemplo de vida. Porque há centenas de milhares de analfabetos que não sabem escrever o nome entre nós. Mas a vida, o exemplo, o que fazem no dia a dia, seja no seu trabalho, seja na sua casa, seja na sua comunidade, seja na sua cidade, seja no seu país. São exemplos, são evangelhos vivos, porque são pessoas boas, são pessoas que estão sempre dispostas a ajudar, são pessoas que estão sempre dispostas a cooperar com seus vizinhos, seus familiares, seus amigos. Então, há centenas de formas de darmos o alimento espiritual. Esse momento em que estamos passando, os amigos nos orientam que é um momento de acalmarmos os corações, demonstrarmos que Deus não nos abandona, como alguns podem pensar que por ter surgido essa pandemia, esse vírus, Deus nos abandonou, Deus nos jogou as traças. Deus não faz isso. Pelo contrário, Deus está nos dando a oportunidade. Deus quer, Jesus quer, que nós aproveitemos esse momento em que nos vimos frágeis. Porque a verdade é essa, nós nos percebemos frágeis. Olha o que nós estamos vendo. Empresários, bilionários, trilionários. Todo quanto é tipo de empresário, todo quanto é tipo de pessoas simples, não simples, classe média. A gente nunca viu tanto ato de solidariedade. Empresas, dito no meio corporativo, concorrentes, vulgarmente inimigas, se unindo, se juntando para construir hospitais, para ajudar a ciência. Por quê? Porque os empresários, esses homens de negócio, bilionários, né, se aperceberam que o ar é de graça. Mas no momento nós estamos tão frágeis que pode ter R$1 bilhão, mas se tiver na fila do hospital e não tiver vaga, vai morrer igual o mendigo, o sem teto, igualzinho. Então vamos aproveitar esse momento que nós nos apercebemos frágeis e vamos nos conectar mais com Deus. Vamos ler, reler, reaprender, e quando essa fase passar, que vai passar, vamos ser mais gentis uns com os outros. Vamos continuar essa onda maravilhosa do bem. Lógico que não vai ser com tanta força como está sendo agora, mas que os empresários, que todos nós possamos, dentro do limite de cada um de nós, sermos mais participativos com os outros. Porque Jesus já nos ensinou, já nos deu a receita. Fazei com o outro o que querias que fizesse contigo. Se eu fiz barulho, não gostaria de passar fome, então vou ajudar o fulano, porque vai que um dia eu também passo fome, alguém vai me ajudar. Ou se eu não ajudar, ninguém vai me ajudar. É a onda. Então, para terminar, meus irmãos, mais uma frase. Mas, se os médiuns ou as pessoas, nós, desviarmos do nosso fim providencial, que o nosso fim providencial é nos ajudarmos uns aos outros, passarmos o conhecimento de tudo que nós conhecemos, seja material, seja educacional, seja moral, seja religioso, seja psicológico,
passar, seja profissional, devemos passar adiante. Porque se nós nos desviarmos desse fim, essa faculdade preciosa que nos foi emprestada por Deus, se usarmos essa mediunidade, esse dom, para servir as coisas fúteis ou nocivas, se usarmos a mediunidade, o dom de falar, o dom de abraçar, o dom da simpatia, que muita gente tem simpatia, chega, toma conta do lugar. Se usarmos esse dom a serviço dos interesses mundanos, se em lugar de usarmos para frutos saudáveis, darmos frutos maus, sãs, frutos podres, se recusarmos em tornar essa mediunidade, esse dom proveitoso para os outros, não só para mim, não só para minha esposa, não só para nós, mas recusar tornar proveitoso para os outros, Deus nos retirará o dom que se tornou inútil em nossas mãos. A semente que não sabe fazer frutificar e os deixará tornarem-se presa dos maus espíritos. Aqui, eu estou terminando, meus irmãos, é a última mensagem. Aqui, nessa frase, presas dos maus espíritos, Deus nos abandonaria, é porque nós fizemos escolhas erradas. Nós recebemos o dom maravilhoso de ler, estar com Ele. Igreja a gente tem em tudo quanto é canto do país, do mundo. Centros espíritas espalhados pelo mundo inteiro. Biblioteca, tudo. Na palma da mão, no celular, a gente tem 1000 livros se quiser. Podemos ler todas as obras de graça. Temos contato nas redes sociais, lives. Podemos falar, nos comunicar com o nosso pastor, com o nosso palestrante, com o nosso orientador, com o nosso presidente da casa. Sabe? A facilidade que a tecnologia nos dá, sem sair da casa. E se mesmo assim nós não usamos esse conhecimento, essas facilidades para em prol do próximo, Deus nos deixa à mercê. E ao invés da vida fluir, em vez da chamada felicidade chegar em nossas vidas, é onde acontece tanta tristeza, é onde acontece tantas mágoas, tantas brigas, tantas confusões, aonde a vida fica estacionada, fica parada, parece que nada dá certo, eu perco o serviço com facilidade, eu me esforço, e de repente eu ando para a rua em 1, 2, 3 meses. Vou para outro serviço, também eu ando para a rua. Por quê? Porque eu não estou levando uma vida regrada. Eu estou priorizando o material. E não é só assim. Temos que equilibrar as asas do material e do moral, do espiritual. Tem que andar junto. Senão a gente cai. A única proteção que nós temos contra os espíritos ruins, contra a maldade do ser humano, é trazermos Deus, não só para dentro de casa. Nós trazemos Jesus não só para dentro de casa, mas para nossas vidas, para o nosso cotidiano. Com essa mensagem, queremos agradecer a paciência dos familiares, dos amigos, das amigas que estão aqui conosco e pedir. Agradecer a paciência dos amigos e das amigas que estão aqui conosco e através desse prece de encerramento pedir que os irmãos, as irmãs possam fluidificar nossos recipientes com água, tanto os da minha esposa quanto o meu, mas de todos os nossos familiares e amigos. Que dentro dessa
a água fluidificada, ou benzida, como alguns gostam de chamar, possa se encontrar ali, o remédio necessário para a alma de cada um de nós. E que, meus irmãos, meus amigos, que Deus permita que no decorrer da semana, a partir de amanhã, ao levantarmos para o nosso trabalho, para nossas tarefas cotidianas, diárias, nossos compromissos, possamos levantar com aquela fé que Jesus nos ensinou. Que a fé é ter confiança, é crer, é acreditar, é pôr uma meta e não deixar que as tristezas, que as mágoas, que as pessoas inseguras que possam atravessar o seu caminho, o nosso caminho, nos desviem da meta. Isso é fé, isso é crer, é ter certeza que quem está do nosso lado, quem está com nós, é poderoso. É o homem mais poderoso do mundo, dos mundos, que é Jesus, que é Deus. E se esse é meu amigo, se esse é meu Pai, quem poderá ser contra mim? Ninguém. É isso que temos que ter fé. E pedir que domingo, próximo domingo, possamos estar todos reunidos novamente. Minha esposa e eu, aqui do lado de cá, e os familiares do lado daí. Pai nosso que estais no céu, santificado é o teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Valeu a mensagenzinha? Não? Agora minha esposa vai ler a mensagenzinha e desejamos uma boa noite, uma ótima semana a todos os irmãos. Pedido de paz. Parece-me escutar em cada coração um pedido de paz, uma rogativa de mais amor e de mais compreensão entre as criaturas, tentando encontrar com aquele que pode alimentar todas as almas. Que assim seja. Que assim seja, uma boa semana a todos nós. Tá vendo que eu botei aqui? Tava sentindo. Quando botei aqui, eu tava sentindo ele piscou um pouquinho. É porque eu não vi piscar hoje. Sim, meu verdinho piscou. Tá gravando.